Olá, meus amigos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que todos os irmãos estejam bem. Vou esperar vocês estarem entrando aí para que nós possamos meditar na palavra de Deus, né? Saber realmente o que Deus quer falar conosco nesse momento. Eu não sei, nesse momento tem muitas reportagens aí, jornais, né, anunciando sobre o vírus, mas eu queria convidar você, se possível, você desligar sua televisão, para que a gente possa, de alguma forma, estar ouvindo a palavra. Vou esperar entrar os meus amigos, os meus irmãos. Vou pedir vocês para abrir o Face de vocês, para compartilhar, tá certo? Então compartilhe essa mensagem. Ontem eu tentei fazer o culto às 20 horas, mas o congestionamento, porque por ser muita live, né? Então não tava conseguindo, estava parando o vídeo, então nós decidimos até parar. Mas eu peço a você nesse momento que você, se possível, já avise os outros irmãos, os irmãos da Igreja Batista Missionária, abram no grupo da IBAME, né? O nosso grupo aí da Igreja Batista Missionária, né? Você já abre lá o grupo também, já deixa compartilhando para o grupo. E eu estava inicialmente querendo fazer só para o grupo privado, que é o grupo da nossa igreja, né? Essa live, mas devido aí à necessidade de compartilhamento, alguns amigos até falou, pastor, tenta publicar para que a gente possa também estar ouvindo a palavra. Então, diante disso é que a gente abriu aqui para que todos possam ouvir, né? Não podemos furtar o direito aos amigos de poderem ouvir a palavra de Deus. Então, por conta disso, eu peço você que já compartilhe, porque eu vou esperar você aí entrar, né? Porque eu quero que você participe, se possível, dê a sua opinião, dê um joinha, fala, pastor, estou por aqui, né? Para a gente poder conversar um pouco aí a respeito desse momento. Desliga a televisão, é uma orientação básica, né? Porque, gente, eu tenho encontrado pessoas que estão aterrorizadas, né, nesse momento aí, por conta de tanta informação, né? Não que a gente não deva ter as informações, mas está gerando muito pânico, né? Vamos ouvir um pouco a voz de Deus, né? Que a voz de Deus, ela produz paz, né, no nosso coração. E a ideia, de verdade, é que a gente possa parar para ouvir a palavra de Deus. É fundamental nesse tempo que estamos vivendo a gente ouvir a palavra de Deus. Então, por gentileza, comece agora os grupos, abra lá na IBAME, né, no grupo privado também, compartilhe esse vídeo, porque nós vamos começar já já. Estou já com alguns irmãos. Vai falando alguma coisa, escrevendo alguma coisa aí para mim falar de vocês aqui, da participação de vocês, né? Estou vendo aqui que o meu irmão Geraldo está conosco aqui, né? Irmão Geraldo, homem de Deus, a irmã Eli, né? Se vocês não escreverem aí, fica complicado para mim falar, porque eu tô, mesmo com óculos, gente, ainda estou meio com dificuldade, né, de enxergar, você acredita? O negócio está difícil. Mas Deus dá vitória, né, queridos irmãos? Estava hoje à tarde aí com o Selmo, meu amigo Selmo, né? Selmo, acho que está também aqui com a gente, né? Dá um oizinho aí, Selmo. Então, o Selmo está aqui com a gente também. Estávamos capinando lá a igreja, né? Estávamos trabalhando ali na igreja, dando uma limpada. A irmã Neide Marques. A paz do Senhor, irmã Neide. Eu tenho aqui aberto muitos amigos, né? O Wellington, meu primo, né? Ali de Sorocaba também. Deus abençoe, Wellington. Deus esteja contigo aí, meu irmão, nessa fase. Irmã Valdina é a nossa vizinha ali da Igreja Batista. Deus abençoe, irmã Valdina, Deus abençoe sua vida. A minha irmã Elitânia. Gente, vai falando para me citar vocês aqui enquanto eu espero os irmãos entrar. A irmã Elitânia, paz do Senhor. É isso mesmo, minha amada. Vamos nos fortalecer aí, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, vamos nos fortalecer. Dessa maneira, né? Eu vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo. Já abre lá compartilhamento, né? Já entra lá para abrir enquanto eu estiver falando. Outros amigos do seu Face vai ouvir. Aqui a gente não fala bobagem, né? Aqui a gente tenta trazer a instrução da palavra, porque foi para isso que fomos chamados. Essa é a nossa missão.
Então, se a gente não puder edificar, se a gente não puder abençoar, com certeza, certamente amaldiçoar não iremos, né? Iremos trazer o que Deus diz. Meu irmão Cláudio, né? Deus abençoe sua vida aí, Cláudio, em nome de Jesus, em nome de Deus também. Deus abençoando. Vai entrando aí, queridos, em nome de Jesus. Vai entrando porque nós vamos conversar bastante aqui. Eu gostaria que você fosse emitindo a sua opinião aí. A priori, eu queria saber de você como é que você está lidando com esse momento aí, esse momento crítico do país. Escreve aí, pastor, eu estou em oração, ou eu estou aí passando uma luta, uma dificuldade. Vai escrevendo aí, em nome de Jesus, né? Como é que você está lidando aí, como é que está a sua família, como é que está a sua casa, como está a sua vida aí. Vai escrevendo, olha pastor, minha situação está assim, porque está muito difícil para alguns ficar dentro de casa, né? Algumas pessoas que já têm sua vida aí um pouco na correria do dia a dia, está complicado, né? Enfim, meus amigos, dias difíceis de verdade, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não oculta isso, não ocultou que essa é mais uma etapa de dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Com certeza absoluta, pelo que a Bíblia diz, outras situações irão surgir, né? Pelo que a palavra de Deus diz. Até a volta de Jesus, na verdade, estas coisas e outras mais irão acontecer. O grande desafio nesses dias que estamos vivendo não é exatamente o medo, o pânico, é como nós crentes, nós que somos servos de Deus, estamos lidando com essa situação, né? Como nós estamos nos posicionando no meio da crise. Porque olhando o cenário da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus, que as pessoas de Deus, de um modo geral, as pessoas de Deus, nos momentos de crise, né? Essas pessoas, elas se dobravam, elas se ajoelhavam para buscar a face de Deus, né? Meu cunhado Ricardo, um abração do seu coração aí, né? Deus abençoe sua vida, sua esposa, as meninas, as suas filhinhas. Deus abençoe a todos aí da sua casa e Deus dê proteção a vocês aí. Então, é como nós vamos lidar e como nós vamos chegar do outro lado, né? Porque certamente isso vai passar, isso vai acabar. E nesse momento, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, a forma que nós vamos lidar com esse momento difícil, a forma que nós vamos trabalhar esse momento difícil, que vai gerar positivo ou negativamente lá no futuro, quando passar esse vento aí, né, da Covid, né, quando passar esse momento, aí nós vamos ver o resultado lá na frente. Mas veja bem, queridos irmãos, eu estou esperando ainda alguns amigos, vou pedir à irmã Flávia para dar um toque aos irmãos aí, né, para que eles possam estar acessando no grupo, e peço o Selmo também para estar dando um toque aos irmãos, para que eles possam estar acessando. Eu iria fazer essa live 20 horas, mas não tem como, está parando, está barrando tudo aí às 20 horas, é quase difícil. Queridos, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, existem palavras de Deus para o nosso coração. E aqui eu quero trazer uma revelação de Deus para a sua vida, para esse momento em que todos nós estamos atravessando, né? E não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus para a sua vida. Então, de repente, é importante você prestar atenção no recado de Deus para a sua vida. Prestar atenção no que Deus, na verdade, Ele quer ministrar para a sua vida nesse momento. Qual é a vontade de Deus? Como Deus quer que lidemos com essa situação? Veja bem, a palavra de Deus, aqui no livro de Efésios, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 30, quando ele escreve aos Efésios, ele começa a dizer assim: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Primeiro, ele começa a dizer que nós precisamos ser fortes no Senhor e no seu grande poder. Preste atenção, o desejo que Paulo está emitindo aqui aos Efésios é o que nós precisamos ter, o que nós precisamos ser, na verdade, fortes em Deus e no poder de Deus. Por quê?
nesse momento, segundo a Bíblia, ele diz assim: vista toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra o inimigo da carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Há uma guerra sendo travada nesse momento, né? É uma batalha. E ele está falando que nessa batalha se faz necessário que eu e você, que nós nos vistamos da armadura de Deus, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne. É o que nós estamos ouvindo, pessoas aí se degladiando, né, contra governos. A Bíblia não manda você brigar com o governo, né? Sobretudo, esse recado serve para os cristãos. A Bíblia manda você orar pelas autoridades. A palavra de Deus manda você orar pelas autoridades. Então eu vou negligenciar o que a Bíblia diz, o fulano é culpado, outro é culpado. Gente, em nome de Jesus, nossa luta não é contra o sangue e a carne. A Bíblia diz que a nossa luta é contra autoridades no mundo invisível, poderes nesse mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Há uma batalha sendo travada nesse momento, onde sabemos, claro, que muitas pessoas de Deus estão sucumbindo, está se afogando, né? Está jogando a toalha, porque não está aguentando tanta pressão. E de fato é muita pressão, é pressão na questão da saúde, é pressão na questão da economia, enfim. Existem muitas situações aí a serem resolvidas de verdade, né? Então a Bíblia está deixando muito clara que nós precisamos aqui ser fortes no Senhor e nos revestir do poder de Deus, vestindo a armadura de Deus para entrar numa batalha. Pastor, como é que eu posso vestir dessa armadura? Olha o que Paulo diz aqui, no versículo 13, do capítulo 5 de Efésios. Portanto, vista toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Veja bem, por quê? Então, depois da batalha, a Bíblia diz assim: então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenha a sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçado usem a paz das boas novas, para que sejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, não podemos perder a fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Use a salvação como capacete e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. As orientações aqui do nosso irmão apóstolo Paulo é que nós precisamos nesse momento nos vestir da armadura de Deus. Segundo ele, nós precisamos vestir de toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir ao inimigo no tempo ou no dia mau. Nós estamos vivendo tempos ruins, tempos difíceis, né? Então se faz necessário que a gente se vista da armadura de Deus, né? É necessário nesse momento, irmãos, que a gente se revista do Senhor. Pastor, mas eu queria tanto estar na igreja. Infelizmente, nesse momento, nós estamos reservando aos nossos lares, às nossas casas, na verdade, e nós precisamos buscar a Deus na nossa casa também, nos nossos lares. De repente, fechar a porta do nosso quarto, ter um momento com Deus. Quando a Bíblia fala aqui de flechas do mal, né? Porque na verdade nós estamos vendo um ataque, levante o escudo da fé para deter as flechas do fogo maligno. Que são essas flechas, na verdade? Que dardos inflamados são esses? São dardos que estão contaminando a mente do povo. As pessoas hoje, as pessoas de Deus, estão sufocadas pelo pavor, pelo medo. Estão deixando de confiar na palavra de Deus. As flechas, né, são, na verdade, os propagadores, os pregadores, né, do caos,
que usa essa situação, na verdade, para espantar as pessoas, para, de repente, e me faz lembrar que essa estratégia do pavor é uma estratégia já antiga, essa estratégia que o inimigo usa, claro, ele aproveita das situações, é uma estratégia antiga. Me faz lembrar um momento da Bíblia Sagrada em que o rei Ezequias estava ali em Judá e se levantou Senaqueribe com um grande exército, E ele mandou o seu mensageiro, o seu Rabsaque, para chegar para o povo e dizer para o povo: olha, estamos aqui com o nosso exército, ninguém nos sustentou, nós derrotamos todo mundo, todos os reinos, todas as cidades nós destruímos e vamos destruir Judá também. E aí quem está falando isso é o inimigo do povo de Deus, é o Senaqueribe. E ele fala assim para o povo, que o povo, queridos, subiu no muro de Judá, de Jerusalém, para ficar assistindo, na verdade, as mensagens dadas pelo mensageiro Senaqueribe, para causar medo. Primeiro ele mostrou o poder que ele tem de destruir, de acabar, como ele acabou com tantos reinos, tantas cidades. Ezequias estava lá falando com Deus. Ezequias estava dentro dos muros de Judá falando com Deus, temeroso, buscando a face de Deus, porque o inimigo estava ali, já havia cercado, né, a Judá. E agora nós aprendemos com Ezequias que a alternativa nossa não é ficar em cima do muro. Nós temos agora, como cristãos que somos, nos posicionar diante da fé. As flechas, é quando você liga a televisão e você vê pessoas causando terror no seu filho, terror no seu pai. Queridos, eu não estou falando que vocês não devam se cuidar, se precaver, mas de repente desliga um pouco a televisão, gente. Abra um pouco mais a palavra de Deus para meditar. Já sabemos o que precisamos fazer no momento: lavar as mãos, ficar em casa. Já sabemos, entendeu? Ah, pastor, mas eu quero saber quantas pessoas morreram, eu quero saber quantas estão infectadas. Nossa postura agora é orar. Nossa posição como pessoas de Deus que somos é clamar a Deus pela nossa nação, pelo mundo, na verdade. Porque não é o Brasil em si que está sendo afetado, é o mundo, são potências de primeiro mundo, né? Potências financeiras, econômicas de primeiro mundo. Não é só o Brasil. Então, nós precisamos nos posicionar como intercessores que somos, como que a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A oração de um servo, de uma serva de Deus, muito pode em seus efeitos. Então, quando nós nos posicionamos, como Ezequias fez, o povo de Deus, a maioria estava lá ouvindo as flechas, os dardos inflamar a mente deles, né? O povo que deixou de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, que é lamentável, minha gente. Vocês sabem do que eu estou falando. Abra, por exemplo, o seu Facebook. Você vai ver pessoas crentes que credibilizam muito mais o poder destruidor do inimigo do que o poder de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada nos manda nos revestir de Deus, revestir do Senhor e do seu poder. É isso que a Bíblia diz aqui: sede fortes no Senhor e em seu grande poder. Nós precisamos nos vestir do poder de Deus. Você está entendendo que esse momento talvez seja um momento seu, conforme eu preguei ontem, né? É a sua caverna de Adulão, é o seu momento de comunhão com Deus, é o seu momento de orar. Pastor, como eu devo orar? Ora, comece orando por você, para que você não seja afetado. Veja o que a Bíblia diz aqui, né? As ferramentas, né? Os instrumentos dessa armadura, né? Diz assim: vista de toda a armadura de Deus para que possa resistir ao inimigo no tempo do dia mau, que é o que nós estamos vivendo. Vocês continuarão de pé e firmes, assim mantenha a sua posição, colocando o cinto da verdade, né? Nós não podemos sair da verdade. A couraça da justiça, com calçados usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Use o capacete como o capacete da salvação. Empunhe a espada
do Espírito. O ataque que nós temos que fazer agora é usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diz Paulo aqui que a espada é a palavra de Deus. Então este é o nosso momento. O momento de nós buscarmos mais o Senhor. Você tem uma Bíblia na sua casa? Feche. Desculpa dizer, desligue desse globo lixo aí, né? Desconecte desse programa que é muito mais político do que está muito mais priorizando a questão do caos, alimentando a mente das pessoas com flechas malignas, do que propriamente trazendo as boas novas. A boa nova é que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele tem o poder de transformar essa situação de caos. Isso vai passar, minha gente. Essa situação já já vai acabar. Não é só no Brasil, não, vai acabar no mundo. Mas depois que acabar, devemos continuar nos vestindo da armadura de Deus, porque surgirão outras situações. E daí a importância da gente estar cheio do poder de Deus. Daí a importância da gente estar buscando a presença de Deus, revestindo, leitura bíblica, consagração. É o nosso momento, irmãos, de estabelecer uma comunhão com Deus que não está resignada simplesmente a um templo, né? Que nesse momento nós estamos reservados, e eu acredito que seja também um momento de Deus. Deus está usando esse momento para trabalhar nas nossas vidas, né? A palavra de Deus. Nós podemos apagar essas flechas malignas que está causando pavor em você. Eu quero dizer para você que está apavorado, que está amedrontado, Deus é contigo. Deus vai te dar vitória. Deus vai transformar essa situação de caos, de maldição na sua vida. Deus vai mudar a história da sua casa. Talvez, queridos irmãos, o inimigo está usando isso para tentar, porque já ouvimos falar até de gente que está se suicidando, tamanho o desespero das pessoas. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, confia no Senhor, porque Deus vai cuidar dos detalhes da sua família, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar dos seus filhos, né? Pastor, e em relação à comida, Deus vai cuidar de você. O que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor diz? Davi fala assim, eu fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai cuidar do seu alimento, porque Ele disse isso aos discípulos, Ele cuida de pássaros, Ele alimenta pássaros, por que Ele não vai cuidar de você? Certamente Deus vai cuidar de você. Tenha tranquilidade no seu coração, confie em Deus, apague essas flechas malignas no seu coração, desligue de repente um pouco esses programas que alimentam, né, o seu coração de coisas negativas. Pastor, você vai dizer, pastor, mas isso é real, está acontecendo, tem muita coisa real acontecendo agora, tem homicídios que estão acontecendo agora, e numericamente, eu não tenho estatística, mas não é poucas pessoas que estão morrendo através do homicídio. Tem muita gente aí que está morrendo de atropelamento, de outros tipos de doença. Eu volto a frisar, pessoal, que a importância da gente alimentar nosso coração com as coisas de Deus é fundamental, né? Como Paulo nos diz aqui, que nós precisamos vestir da... resistir no dia mal. Tem gente tentando me ligar aqui. Gente, eu não estou podendo atender agora, eu estou fazendo live. Não estou podendo atender agora. Para a gente poder resistir no dia mal. Olha só, vista de toda a armadura de Deus para que possa resistir o inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. É uma promessa de Deus, né? Nós temos que nos sujeitar ao que Deus diz para nós. Veja, queridos, de onde o Senhor nos tirou, a obra que Deus já fez na nossa vida, quanta coisa linda, maravilhosa, Deus já fez na nossa história, na nossa família, né? Quanta coisa linda Deus tem feito na nossa história. Esse Deus que fez lá no passado, Ele faz hoje. E eu quero voltar à história do rei Ezequias, porque o povo de Deus estava lá em cima do muro. Nós ficamos em cima do muro quando a gente credibiliza a voz do inimigo, que muitas vezes usam pessoas para dizer para nós que nós não vamos conseguir,
que nós, na verdade, vamos morrer, que nada vai dar certo, que nossa empresa vai fechar, que nós vamos ficar desempregados e tantas outras coisas. Nossa confiança está em Deus. A sua confiança está em Deus. A Bíblia diz: bendito é o homem ou mulher que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Quero aqui mostrar aos meus irmãos que estão comigo aqui nesse momento, né, nos assistindo, a Ibame, né, a Ibame, a irmã Aline, o William, o meu irmão William e Verônica, um casal que eu amo demais, irmã Maria Silva, Deus abençoe, minha irmã, aí Suzano também, Deus abençoe, Pastor Bruno, homem de Deus, Deus abençoe, Pastor Bruno da Ibame ali no São Rafael, a minha esposa, a Lu, e também a irmã Maria Ferrante do interior ali de Capivari, o meu irmão Cláudio, que eu já disse aqui, que está sempre com a gente aqui, pastor Wélia, que é a mulher de Deus, o Carlos, Tainara. Gente, por favor, você pode compartilhar, né? De repente você vai ajudar alguém a desligar um pouco o aparelho da televisão, você vai ajudar alguém de repente a ouvir uma coisa de Deus para a vida deles, né? O Deus que cura. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que estavam com AIDS e que Deus curou. Gente, nós sabemos que não existe a cura da AIDS, mas tem testemunhos de pessoas que comprovam o poder de Deus pela cura da AIDS, né? Quantas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que eu conheço, que tinha câncer e que depois deram testemunho da cura do câncer, uma cura, doenças como essa que nós julgamos hoje diante da medicina, né? Que em alguns casos, na verdade, o médico manda as pessoas para casa porque não tem mais o que fazer, e Deus vai lá e muda o quadro, Deus vai lá e muda a situação. Deus não morreu, Deus está vivo, queridos. Ezequias, quando vê lá o exército de mais de 180 mil soldados cercando Judá, o povo de Deus morrendo de medo dentro dos muros de Jerusalém, porque se nós estamos aqui, Deus está nos cercando, queridos. O povo de Deus estava lá em Judá, lá nos muros, lá, e Ezequias falando para o pessoal, vamos confiar em Deus. E o inimigo usando a voz do mensageiro lá, dizendo para o povo assim, vocês vão confiar em Deus, vocês vão confiar nesse rei, né? Como é que vocês vão... Ele não vai ajudar vocês, queridos. Muitas vezes, essa é a estratégia que o inimigo utiliza para tentar diminuir a sua fé, para tentar te afastar da bênção do Senhor, dizer para você não acreditar no poder de Deus, não acreditar na palavra do Senhor. Esse é o momento que nós temos aqui, ó, o manual, a palavra de Deus para a nossa vida, a palavra de vitória. Sabe o que Ezequias fez, queridos? Ele rogou ao profeta Isaías para interceder com ele. O profeta intercedeu. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo só. E este anjo veio e destruiu 185 mil soldados que estavam apavorando o povo de Deus, que estava tentando tirar a paz do povo de Deus, que estava tentando roubar o povo de Deus, que estava tentando destruir, matar o povo de Deus. Um anjo Deus mandou, um anjo. Olha só a capacidade que o nosso Deus, que a Bíblia diz no Salmo de número 46, Ele é o Senhor dos exércitos e Ele está conosco. Ele tem o poder de mandar um anjo para dissipar toda praga, toda peste, todo mal lançado contra a tua vida. Por isso, Ezequias dá-nos a prova da importância da gente buscar a face de Deus, a importância de nós confiarmos no Senhor nesse momento, sabermos que Deus é o nosso esconderijo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, que nós precisamos confiar no Senhor nesse momento crítico do nosso país. Se você tem a armadura de Deus na sua vida, esse momento simplesmente vai servir para você melhorar, você crescer mais, porque a Bíblia diz que quando chegar o dia mau, você vai ficar de pé. A Bíblia diz que quando chegar o dia mau, você vai ficar firme, você não vai se abalar. É a Bíblia, é a palavra de Deus que diz isso. E eu confio no que Deus diz em sua palavra. A palavra de Deus é a verdade.
Precisamos confiar nisto, revestir da força, do poder de Deus, orando. Ore por você, ore por sua família, ore pelos seus vizinhos, ore pelas autoridades constituídas por Deus, ore pela economia do país, ore. Deus certamente vai prover do seu poder. Deus vai usar alguma situação e logo Deus vai glorificar o nome dele em sua vida. Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. Meus irmãos, confiar no Senhor, a Bíblia é muito clara. É melhor do que confiar em homens. A Bíblia é muito clara quando ela diz que nós precisamos confiar no Senhor. O que nos diz o Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Deus certamente está provendo de um escape. Deus certamente no seu poder vai usar de alguma situação. Haverá livramento na tua tenda, haverá vitória dentro da sua casa. Deus vai prover das situações que você necessita para se alegrar. Aleluia! Desligue esses programas aí, esse Globo Lixo e tantas outras coisas. Coloque louvor na sua casa, louvor que exalte ao Senhor. Vamos fazer nesse momento ouvir a voz do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o momento de nós, igreja, mostrarmos que temos em nós a armadura de Deus. É momento da gente ficar firmes. É momento da gente apagar essas flechas do maligno. É momento da gente se posicionar em nome de Jesus. Quero dar uma pausa aqui para citar os nossos amigos que estão conosco aqui. Mais uma vez, né? Mais gente está entrando aqui para presenciar. Meu amigo, meu colega de faculdade também, hoje advogado, João Batista, um bom advogado na área previdenciária. Deus abençoe sua vida. Ele está escrevendo assim, ó, boa tarde, gostaria de agradecer pelas orações, informar que minha sobrinha Carla Nascimento está de alta médica e já está em casa, ainda requer cuidado. Deus abençoe, meu nobre, Deus abençoe aí sua vida, em nome de Jesus. Fique feliz pela vitória do Senhor na sua família. E também a irmã Emília, Deus abençoe. O Carlos Tainara, Deus abençoe, Carlos. Pastor Luiz, lá do Guarujá, Deus abençoe, Pastor Luiz, né? A irmã Francisca, Deus abençoe. A irmã Malu, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem mais gente aqui. O irmão Rogério, né? Saraceni, Deus abençoe. Deus abençoe os nossos amigos que estão. Tem muita gente aqui. À medida que for entrando, eu vou sempre dar uma pausa para citar o nome de vocês. O nosso irmão Márcio, Deus abençoe meu irmão Márcio também. Márcio Marques Carbone, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, vai compartilhando esse vídeo em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir as boas novas, precisamos ouvir o que Deus está fazendo, não é verdade? O que Jesus nesse momento está operando na nossa nação. É momento de salvação na nossa família, é momento da gente chamar a nossa família para observar que tudo isso que está acontecendo está na palavra de Deus. Deus já nos disse sobre tudo isso que iria acontecer. Na verdade, não é o fim. Tem gente que está falando, pastor, será o fim? Não, não é o fim não, queridos. Não é o fim. A Bíblia é clara. Tudo isso irá acontecer, mas ainda não será o fim. E é isso que nós acreditamos. Tem muita coisa. Deus tem uma obra na sua vida. Preste atenção. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um projeto na sua história, na sua família. Deus tem salvação na sua casa, né? Olha só, temos mais um nobre irmão aqui pedindo oração. Peço oração pelo nosso neto que nasceu, filho da Thaís, claro, né? Claro, eu já orei, Márcio, pela Thaís e é prematuro, né? Vai dar tudo certo, meu nobre. Vai dar tudo certo. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, né? Então, nós cremos nesse cuidado, nessa manifestação de glória de Deus. É tempo de buscar o Senhor. Vista da armadura. Deus deu vitória para o rei Ezequias. Deus também vai dar vitória para você. Só a decisão é só de Deus nesse momento, queridos irmãos. O maligno está agindo, está operando, está usando pessoas, né?
que infelizmente, me desculpa, eu preciso repetir. Esse capítulo diz que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Segundo a Bíblia diz que a nossa luta aqui é contra inimigos, na verdade, inimigos espirituais. A Bíblia diz que são poderes no mundo das trevas. Nós temos uma guerra que está sendo travada em um ambiente espiritual. Só que o inimigo aproveita disso. E aí usa a mídia, né? Usa pessoas. Desculpa dizer, eu preciso fazer esse julgamento baseado no que eu tenho ouvido e visto nos Face por aí. De crentes que postam só catástrofes, tragédias. Ei, meu irmão, vamos postar a palavra de Deus. Vamos dizer o que Deus diz. O Face precisa estar cheio da palavra de Deus nesse momento. O que Deus diz acerca dessa crise, né? Nós não temos que ser profetas do caos. É nesse momento que nós vamos falar para você, e eu falo e repito, Deus vai dar vitória à sua casa. Deus vai dar vitória à sua família. Deus vai transformar essa maldição ou essa ação do mal na sua vida em bênção. Deus vai transformar toda essa situação maligna. A palavra é clara, a palavra é clara. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos ficar firmes, mas para isso, neste momento, a armadura de Deus. Não deixe essas flechas malignas dominar sua mente, né? Não deixe essas flechas malignas roubar a sua fé. Não deixe, meus irmãos. Infelizmente, nós sabemos que existem pessoas hospitalizadas. Devemos nós, igreja aqui, orar por estas pessoas. Nós, igreja, devemos jogar o nosso joelho no chão, dobrar-nos diante de Deus, para pedir ao nosso Deus para que Ele alcance estas pessoas aonde elas estiverem, nas UTIs, nas enfermarias, nos corredores dos hospitais, ou mesmo nos lares. Que Deus possa alcançar estas pessoas, e Deus tem o poder de alcançar. Me faz lembrar uma passagem da Bíblia que nos mostra que Pedro, o apóstolo Pedro, estava preso, detido, estava na verdade sendo preparado para ser sacrificado, para dar um show para o mundo, na verdade. E a Bíblia vai nos dizer que a igreja estava reunida em uma casa, estava orando pela vida do apóstolo Pedro. A igreja estava intercedendo pela vida daquele homem. Olha o poder da oração, gente. Olha o poder da intercessão. A igreja orava, a igreja intercedia. Por isso, quando os nossos irmãos e amigos nos pedem para orar, a gente ora porque a gente crê no poder de Deus de agir na oração. Então a igreja orava, e Pedro preso, aguardado lá, preso, detido, a Bíblia diz que através da oração da igreja, Deus manda um anjo, novamente um anjo entra dentro daquela prisão e liberta Pedro. As portas da prisão abria automaticamente. Que glória, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso que temos. Esse Deus que é o momento de nós invocarmos a face dele. Sabemos que ele tem coisas grandes preparadas para nós. Ouvimos falar de tantas situações ruins, mas acreditamos num Deus que tem o poder de transformar todas as situações. Quem crê, diga glória a Deus aí. Nós ouvimos aqui, temos conosco também aqui, mais uma vez, queria citar, né, o meu irmão Geraldo, né, a minha irmã Roseli, a minha irmã Emma. Deus abençoe, Emma. Acredito que seja a pastora Emma, acredito que seja, né? Deus abençoe. Está aqui também o filho do irmão Geraldo, né? Meu irmão, preste atenção, Quinho. É tempo de posicionamento com Deus. Preste atenção nessa situação toda que o mundo está atravessando. É tempo de voltar o coração para Jesus. Viu, Quinho? Você que está aí nos assistindo aí, você que é filho do irmão Geraldo, né? É tempo de posicionamento. Gente, a palavra de Deus está nos dizendo, vou ler novamente: sejam fortes no Senhor, em seu grande poder, vista de toda a armadura de Deus, para que possa permanecer firmes contra as estratégias do diabo.
pois nós não lutamos contra inimigos da carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível. Está falando de Satanás, gente, do diabo, no mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. É a palavra de Deus que está nos orientando, né? Por isso, queridos irmãos, quando a Bíblia diz: usem a salvação como capacete, empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Aleluia! Persistência na oração. Este é o momento, meu irmão, minha irmã, meu querido, de nós sairmos de cima do muro, sabe? É o momento de nós nos posicionarmos como filhos, como servos de Deus. É o momento de nós nos posicionarmos como a igreja dada por Deus, criada por Jesus, cuja palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o momento em que nós precisamos acreditar no poder de Deus, de destruir essas estratégias malignas, que tem, na verdade, por trás dessa estratégia, o único intuito: destruir, roubar e matar. É momento da gente orar pela nossa nação. É momento da gente orar pelas autoridades do nosso país. É momento da gente orar pelos empresários, né? Os empregadores. É momento, queridos irmãos, de nós intercedermos também pelos que são autônomos, têm seus negócios, precisam saldar as dívidas. É momento da gente orar pelas pessoas que são de risco, por exemplo, as pessoas que têm de idade de 60 anos para lá, que têm doenças também, que pode viabilizar talvez o agravamento dessa doença. Nós temos que orar, temos que entregar essas pessoas na mão de Deus, temos que buscar a face de Deus para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa mudar o cenário do nosso país, do Brasil, celeiro poderoso do Evangelho, de igrejas cheias de Deus, de pastores cheios de Deus, talvez com placas diferentes, mas o único intuito: levar as pessoas para Jesus, né? E aí vem as discussões, se é de Deus. Isso não compete a nós, compete nós nos unirmos nesse momento, para invocarmos a face de Deus, para buscarmos o Deus vivo, o Deus que pode fazer todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Não há nada impossível para Deus. É momento de nós, nesse momento, mesmo distante, nos unirmos nesse propósito. Olha só, hoje eu estava na igreja e o Senhor tocou no meu coração algo que, diante de situações que aconteceram, inclusive. Ontem ligou algumas pessoas para mim falando: pastor, tem algum alimento aí na igreja para que possa nos ajudar? O fato é que nós estamos sem mantimento no celeiro da igreja para a gente ajudar as pessoas necessitadas. E a gente tem muitas pessoas nesse momento que estão sem provisão de comida e são os nossos irmãos na fé. E que não seja irmão na fé, porque a Bíblia diz que o nosso amor ao próximo é aquela pessoa que está próximo de nós e precisa da gente, né? E aí, eu falei hoje à tarde que eu ia fazer um apelo aqui hoje. E eu não sei como você lida com apelos. Mas, irmãos, nós estamos precisando de alimentos. Alimentos. Porque tem pessoas que estão desempregadas nesse momento, que vivem da autonomia, que estão com as portas fechadas, que não têm o que comer, né? Estão preocupadas, são pais que estão preocupados com os filhos. E eu sei que neste momento, que nós, igreja, devemos sair de cima do muro para a gente se posicionar. Porque eu ouvi pessoas falar: pastor, a gente está sem mantimento dentro da casa. Isso dói, porque a gente sabe que é verdade,
né? Isso está acontecendo sim, porque tem pessoas que não estavam preparados de repente com o seu celeiro e está precisando de feijão, arroz, mistura, produtos de limpeza, produtos higiênicos, né? Estão precisando de uma cesta básica. E eu sei que tem gente que vai entrar, vai fuçar o meu vídeo e vai sair. Porque quando se trata da gente ajudar, é tão mais complicado, não é verdade, meus amigos? É tão mais difícil. Algumas pessoas têm um endurecimento no coração em relação a isso. E eu gosto de Salomão quando ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, quem sabe depois de muitos dias tu achará. Depois de muitos dias, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Hoje você talvez pode ajudar. Hoje você pode pegar uma cesta básica, levar lá na igreja, deixar lá, porque a gente vai destinar a cesta básica ou o alimento às pessoas que estão necessitando. Então, você também pode falar: pastor, eu tenho aqui cesta básica na minha casa, não tem como levar, a gente dá um jeito de buscar. A gente dá um jeito de... Eu estou falando de pessoas aqui, de Santo André, de São Paulo, aqui perto da gente, né? Agora, se você não é perto da gente, né, e conhece pessoas assim, vai isso. Eu vejo pessoas indo para o mercado egoisticamente, enchendo os seus carrinhos, pensando na sua previsão. Glória a Deus. Tem como fazer isso? Tudo bem, não vou entrar em discussão sobre isso. Mas pense que naquele momento você pode compartilhar, que você pode ajudar, que você pode dividir, né? Que você pode amortizar, amenizar o sofrimento de algumas outras pessoas. Por causa de decretos municipais, decretos estaduais, estão impedidos de usar talvez a capacidade física de trabalhar. Então, esse momento talvez eu vejo muita gente falando de tanta bobagem. Vocês me desculpa, gente, eu estou fechando meu ouvido para ouvir crente falar bobagem. Pessoas que conhecem a palavra de Deus ficar discutindo política. Pessoas que conhecem a palavra de Deus procurando culpar a autoridade. Nós temos que orar pela autoridade, né? Como diz alguns amigos, eu estou cansando destas pessoas. Pessoas cuja visão é o umbigo, né? A visão não é coletiva. A Bíblia manda que nós oremos. A Bíblia, a palavra de Deus manda que a gente honre, respeite e ore pelas autoridades. É isso que a Bíblia nos manda. E eu sei que o que elas podem fazer, elas estão tentando fazer. Agora nós podemos fazer a nossa parte como igreja. A igreja viva. A igreja que movimenta. Como assim, pastor? Você que tem alimento e você pode ajudar. Você pode até falar aqui no Face. Falar: pastor, eu quero estar ajudando, eu quero participar, eu quero contribuir, né? Você pode entrar no meu message, falar: pastor, tem aqui cesta básica, eu quero poder ajudar com feijão, arroz, alguma coisa de higiene. Talvez você não pode ajudar com a cesta básica, mas você pode ajudar com alguma coisa, porque eu conheço, gente, pessoas que precisam. Eu conheço pessoas que estão necessitadas de ajuda. A igreja nesse momento está com as portas, na verdade a minha igreja não está com a porta fechada, qualquer pessoa que queira orar lá, está aberta para a pessoa orar, com certeza, né? Nós não vamos abrir ao público, para que o público a gente possa cultuar, nós vamos respeitar no momento que a gente não pode aglutinar, mas a igreja está aberta, pode ajudar, é o momento de ajudar. Em vez de você, de repente, pensar: eu vou lá fazer um mercado para mim, vamos trabalhar a multiplicação de Deus. Lembra? 5 pães, 2 peixes de uma criança, que era alimento de uma criança. Ele dividiu e mais de 5.000 pessoas foram beneficiadas pela marmita, pelo alimento de uma criança. Porque alguém decidiu compartilhar, decidiu dividir. Esse homem está preocupado? Preocupe nesse momento em fazer a vontade de Deus, em agradar o coração de Deus, ajudar o nosso irmão. Eu tenho ligado para algumas pessoas que eu conheço, para perguntar: está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Porque de verdade, algumas pessoas idosas que eu conheço, que só estão eles dentro da casa, eles não podem se deslocar da casa deles para ir no mercado. Às vezes não tem nem condição para isso. E nós podemos ajudar, né? Você não tem coragem? Fala para mim que eu vou lá e levo. Eu não tenho problema não. Pastor, eu tenho medo de ser acometido do problema. Eu vou lá e levo.
Não tenho problema com isso não. Infelizmente, estou sujeito? Claro que estou sujeito, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos ver aqui como fez Gideão, ficar assistindo a miséria, a doença, o mal, né, dominar a nossa nação. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar e para ajudar. Já disse, oração para nós, palavra e agora a preocupação com o próximo, que é fundamental. Então assim, o meu apelo aos meus amigos, porque só está no meu Face, pessoas que eu considero amigos, né? Pessoas que eu conheço de alguma forma, eu tenho conhecimento, então senão não participaria dessa linha de contato, né? Mas a maioria das pessoas que eu tenho no meu Face são pessoas de contato, que eu conheço de alguma forma, né? Me conhece também. Então eu quero fazer esse apelo para você. Você que pode ajudar com cesta básica, você que pode ajudar, talvez, se, pastor, eu quero ajudar com dinheiro, você fala o nome da pessoa que eu vou lá, eu falo para você o nome da pessoa no particular, evidentemente, para não expor, né? E você vai lá e leva, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, né? Outra coisa que eu fui num lugar que eu vi que está precisando, tem gente precisando de móveis dentro de casa, tem gente aí que está querendo mudar os móveis, tem tempo de crise, né? Cada um faz o que pode, não é verdade? Mas tem gente precisando de sofá, de geladeira, de televisão. Gente, eu conheço tanta gente. Eu conheço tanta gente que está assim, as preocupações nossas, alguns estão preocupados em não ser infectados pelo vírus, tem gente que está preocupado que não tem o que comer. Entende? Então, nós precisamos, eu quero convidar, desafiar você, meu amigo, a compartilhar esse vídeo com outros amigos. E você conhece pessoas que podem ajudar, né? Você conhece pessoas que pode pegar uma cesta básica, separar e trazer na igreja para a gente levar na casa das pessoas. Você conhece? Você conhece alguém que tem cestas básicas para doar? Tem tantos empresários aí precisando abençoar a sua empresa. Tem tantas pessoas autônomas, né, que precisam dessa bênção de Deus. Então a gente precisa, nesse momento, fazer o nosso papel social como igreja, né? Lembra, olha, tem gente precisando de mesa, sofá, estou falando de coisa de casa para sentar, está mais preocupado com isso, né? Tem gente preocupado em comida, não tem nada em casa, não tem nada no celeiro, né? Eu tenho colocado para alguns irmãos, dá uma olhadinha para ver se está faltando alguma coisa, né? A gente está limitado em algumas situações, infelizmente, eu não queria estar tão limitado, mas a gente está limitado em algumas situações, mas precisamos da participação. Quero chamar a Igreja Batista Missionária, que é uma igreja cheia de amor, um povo amoroso, eu falo porque não é só a igreja sede, não é todas as igrejas, todos os nossos irmãos da Igreja Batista Missionária são solidários, são amorosos, né? Eu quero chamar vocês da Igreja Batista Missionária, faça lá, monta lá uma sacolinha com alimentos, monta lá, leve na igreja se você não puder, se não puder, dá um toque pra gente ir até você buscar. Tem uma cesta básica, separe uma cesta básica para ajudar estas pessoas, tá certo? Vamos nos mover, a igreja não pode parar. Estamos nas casas, mas eu não estou vendo ninguém deixar de ir no supermercado fazer compra, né? Eu estou vendo os mercados inclusive lotados, pessoas fazendo compras, né? Guardando a sua casa. Não está errado, mas errado está quando a gente faz isso só pensando em nós, esquecendo do nosso próximo, esquecendo dos nossos irmãos que precisam da nossa ajuda, que precisa da nossa oração, do nosso amor, de uma palavra de Deus, de uma nova do Senhor, né? Eu quero dizer que Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus restitui, Deus restaura, Deus aviva, Deus batiza no Espírito Santo. A Bíblia diz, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero dizer nesse momento, tranquilize o teu coração, exerça seu papel cristão, servo de Deus, homem, mulher de Deus, né? Exerça seu papel, você que se considera tão cheio de Deus, exerça seu papel cristão nesse momento, né? Se posicione, você que está em outra cidade, outro estado, você que vai ouvir esse vídeo que eu estou fazendo aqui, faça isso na sua cidade. Procure pessoas que a preocupação deles não é nem o vírus, é a comida que não tem. Não é morrer de vírus, é morrer sem comida dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Procure ajudar, meus irmãos. É tempo da gente
aliançar as nossas mãos, mostrar que a igreja não é covarde, mostrar que nós como igreja fomos chamados como soldados, como o exército de Deus aqui na terra, e fomos chamados para fazer a diferença. Não fomos chamados para ficar em cima do muro. Podemos fazer muita coisa aqui, fazer apelos na internet, pedir ajuda dos nossos amigos, nossos irmãos, pregar a palavra, dar uma palavra de ânimo. Eu quero dizer para você aí que está triste, Deus vai alegrar o teu coração em nome de Jesus. Deus vai mudar o quadro da sua casa, da sua história. Nós vamos ficar firmes, nós vamos nos ajudar em nome de Jesus. Esse vento, ele já está passando em nome do Senhor Jesus. Nenhuma flecha, que Deus possa ungir os seus ouvidos, que as flechas do inimigo não atinjam a sua mente. Amém? Que você, meu irmão, minha irmã, que está afastado do Evangelho, a palavra diz que nos últimos dias iria acontecer isso, iria surgir peste. Volte para o Evangelho, meu amigo. Volte para a palavra do Senhor. Volte para a igreja. Você que está cheio de mágoa, de sentimento ruim, se conserte, né? Arrependa, mude a sua vida com Deus, melhore com Deus. É tempo de nós nos revestirmos de Deus. É tempo da gente se vestir do poder de Deus. Como diz a palavra, é tempo da gente orar em espírito em todos os momentos e ocasiões. É tempo de nós permanecermos atentos e sermos persistentes nas nossas orações por todos os santos. Como diz aqui a palavra de Deus lida e meditada, Efésios capítulo 6, versículo 30 em diante. Medite essa palavra na sua casa. E a respeito das doações de cestas básicas, você pode doar uma cesta? Me procure, me chame no Messenger, me chame no WhatsApp. Você pode doar alimentos? Me chame no Messenger, me chame no WhatsApp. Pastor, eu quero doar, eu quero levar na igreja. Pode fazer isso. Fala o horário que você vai chegar lá, darei um jeito de você ser recebido lá para a sua doação. Amém? É tempo da gente ajudar as pessoas que estão precisando. Amém, queridos irmãos? Quanto mais nós nos envolvermos com o reino de Deus, mais Deus vai acrescentar na nossa vida aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Aqueles que não têm nada como ajudar, né, com cesta básica, alimento, pode orar, pode jejuar, pode se consagrar, pode levar uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, uma palavra de Deus para essas vidas. Amém? Nós temos um grupo na nossa igreja, que é o grupo da igreja privado, né? O grupo da IBAMA em privado, que é só para os membros da igreja. E eu quero que os membros entrem lá, façam lives lá, né? Participe, faça palavras, mas eu quero palavras de ânimo. Amém? Vamos usar o que nós temos, né? O poder de Deus, a força de Deus, para a gente levar essas pessoas a vir passar esse momento de cabeça em pé. Como diz Ezequias ao povo, gente, tenha ânimo, Deus é conosco. E Deus é conosco, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus vai te dar vitória, vai dar vitória à sua família. Levante a mão onde você estiver, eu quero profetizar na tua vida. Deus abençoe você. Deus encha você de todos os recursos, de todas as provisões necessárias. Deus dê saúde para o seu corpo. Deus dê saúde na sua alma. Deus dê saúde espiritual para você. Deus abençoe a sua casa, seus filhos. Deus abençoe o seu marido, a sua esposa. Deus abençoe os seus pais. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe todos aqueles que fazem parte da sua história e estão contigo. Deus abençoe os seus vizinhos. Eu quero aqui te abençoar. E eu quero profetizar em nome de Jesus que nenhuma praga chegará à tua tenda. Deus guarde a sua casa. Que Deus crie e construa uma fortaleza, uma muralha de fortaleza ao teu redor. E que nada possa te atingir. Eu te abençoo em nome de Jesus. E digo em nome de Jesus, levante a sua cabeça, creia, como diz o pastor Luiz aqui, é verdade. Maior é Deus, e Deus está conosco do que o que está com o inimigo. Deus vai frustrar e vai envergonhar toda a estratégia de Satanás, do inimigo. E Deus vai te dar vitória. Eu profetizo a vitória de Deus na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Esta palavra, medite aí. Efésios capítulo 6,
versículo 30 em diante. Não esqueça do apelo que eu fiz. Você pode ajudar? Mantenha-se em contato comigo, entra no meu message, amém? Vamos conversando e aí a gente vai ajudando aqueles que podem ser ajudados em nome de Jesus. Amanhã possivelmente estarei novamente aqui às 6 horas fazendo mais uma live, entregando uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Você é um vencedor, você é um vitorioso, você já venceu essa situação, amém? Deus abençoe sua história. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, é longo, mas é necessário, de compartilhar com as pessoas. Não esqueça, Jesus te ama. Eu também te amo em nome de Jesus. A Igreja Batista Missionária também ama a sua família e a sua vida. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.